Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa pesquisa, no nosso canal Ensinando para Transformar Vidas. Você pode dar o seu like aí, se inscrever e participar conosco aqui no YouTube, no canal Educando para Transformar Vidas. Estamos falando sobre a nossa pesquisa, segunda parte da nossa pesquisa no desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos de idade. Nós sabemos que a criança, segundo Vygotsky, ela é um ser interativo. Na verdade, o ser humano ele é um ser interativo. E nós precisamos entender que é através dos relacionamentos, através dessa socialização, que a criança se desenvolve, tanto com os pais como com o outro, diante de situações tanto boas como de frustrações também que nós passamos dentro dos relacionamentos. E é saudável esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento onde a criança ela vai passando por fases, ela vai adquirindo coisas positivas, conteúdos positivos, mas também ela vai passando por situações de frustração, como disse, de prejuízos também, porque ela precisa vivenciar isso. Hoje as pessoas estão querendo livrar as crianças das frustrações, só que, seguindo o Winnicott, nós entendemos que é essencial a frustração, porque a frustração também forma, a frustração ajuda dentro do relacionamento, dentro do desenvolvimento. E aí nós começamos a pensar que nos dias atuais, nós começamos a encontrar situações difíceis de se resolverem, porque a falta de relação entre pais e filhos tem crescido cada dia mais. E por causa dessa falta de relação, então as crianças têm se relacionado com qualquer coisa, ou então com as redes sociais, com a tecnologia, e isso faz com que perca essa interação e esse desenvolvimento saudável dentro dos relacionamentos. Nós também percebemos que o pai e a mãe saíram de casa, e com essa saída de casa nós percebemos que a criança ela ficou só e ela não sabe hoje o que fazer, porque ela não está preparada. Lembre-se, a criança está num processo de desenvolvimento. Ela está recebendo ainda tudo aquilo que vai formá-la. A criança de 0 a 3 anos, ela precisa dessa presença, desse olhar da mãe, ela precisa desse relacionamento com o pai, porque isso faz essa criança criar o seu eu. E principalmente entender que ela não é um só com a mãe, porque quando ela nasce, ela pensa que ela é um só com a mãe. E ela precisa dessa diferenciação, ela precisa entender que ela é um ser no mundo, ela é independente. E essa formação vai acontecendo a partir da relação com o pai, com a mãe, através do olhar da mãe, através dos relacionamentos. Isso é muito positivo. Outra coisa importante que nós também temos que falar é a autoridade. A autoridade mudou de lugar. Segundo Tiba, nós percebemos que a disciplina ela tem sido algo esquecido, não é? Principalmente a questão da obediência. Essami Tiba ele diz que disciplina não é obediência cega às regras, mas é um aprendizado ético para saber o que fazer, o que deve ser feito, independente da presença dos outros. Eu gosto de dizer que quando você cria o seu filho, você não cria para ficar debaixo dos seus olhos. Você precisa criar seu filho para que ele enfrente o mundo, para que ele saiba resolver os seus problemas. Hoje em dia os pais querem resolver os problemas dos filhos, não querem que eles sofram. E isso é problema, porque você foi formado a partir dessas situações onde você sabe resolver problemas. Hoje você resolve muitos problemas e a gente está tentando fazer com que nossos filhos não passem por isso. Outra coisa importante é que nós percebemos que essa nova geração de pais tem levado as crianças para uma terceirização. Não existe parceria, existe terceirização para a avó, para a escola, e para qualquer outro que for possível, porque ele não sabe o que fazer com seu filho. Numa palestra, numa escola, eu fiquei quase 2 horas respondendo perguntas, e a grande pergunta é: o que eu faço com meu filho? Eu não sei o que fazer, como é que é, quais são a receita que eu posso ter para o meu filho, para resolver os problemas dele. A gente sabe que não funciona desse jeito. Mas a gente tem que entender que a instituição familiar ainda é o melhor lugar para a formação da criança, para o desenvolvimento de valores, não é? E a escola ela vai ser participativa. Como disse o nosso querido Sérgio Cortella, numa entrevista de rádio, ele recebeu uma palavra dizendo que o pai iria ajudar a escola a educar seu filho. Na verdade, o pai não ajuda a escola, é a escola que ajuda o pai. Quem educa é o filho, quem traz essa valorização é o filho, porque a escola vai fazer a escolarização. Isso é muito importante. E a criança, ela precisa entender que ela está indo para a escola como parte do seu desenvolvimento,
como o outro lado do seu desenvolvimento. E hoje em dia isso não tem acontecido. Na verdade, a criança vai para a escola dentro de uma condição de ter que fazer tudo, todas as coisas, né? Quando a gente pergunta aos pais se eles estão felizes com a educação, parece que eles não têm muita noção dessa educação. O que eles vivem é que a criança fica lá num período, e isso é importante para ela não está preocupada se a criança vai estudar, se não vai estudar, porque ela é muito pequena. Eu cheguei a ouvir dentro das pesquisas exatamente isso, que é importante que ele esteja na escola, porque vão ensinar coisas boas para ele. E aí dentro dessa visão, de novo, de valores, não é? E não dessa perspectiva de escolarização. Nós podemos pensar que, dentro desses resultados que nós tivemos, nós percebemos que a maioria dos pais tem na escola, na verdade, um depósito, não é? um se livrar de problema. Resolva o meu problema. Muitos pais recebem o filho na sexta-feira com uma fralda, e segundo os professores, chega na segunda-feira com a mesma fralda. Não houve nenhuma interação com essa criança, e muitas vezes essa criança chega assada, chega com problemas porque o pai não teve, a mãe não teve esse cuidado de investir tempo na vida dessa criança, não é? E a gente vê que as maiores dificuldades para os professores em educar essas crianças é o número de crianças dentro das salas de aula, a falta de participação da família, não é? Essa falta de estímulo dos pais para com os filhos, não é? Então essas seriam as dificuldades. Outro problema que a gente percebe é estabelecer regras. Se o filho não tem regra nenhuma em casa, como é que ele vai ter regra na escola? Então quem tem que estabelecer as regras são os professores de novo. E isso é complicado, não é? Porque não é esse o papel do professor. Quando o professor tem que fazer, que é a escolarização, ele não tem tempo, porque ele tem que ensinar os papéis, ensinar valores às crianças, a estabelecer regras, isso pode, isso não pode, porque ele passa mais tempo na escola do que dentro do relacionamento com os seus filhos. Percebemos que os problemas relatados diante dos professores, não é, nessa ordem pedagógica, traz o prejuízo para o aprendizado, não é? E que a família não tem preocupação. É importante que ele fique lá, não é? Não tem tanta dificuldade com relação a isso. O importante é que a criança esteja lá, esteja segura, não fique doente, não é? Porque isso vai atrapalhar diretamente o desenvolvimento dele, né? O trabalho dele, o tempo dele. E isso é muito complicado, não é? E quando a gente pensa sobre essa pergunta, que educação a creche, né, a NEM, o núcleo de ensino, deveria ensinar, deveria dar aos pais, ou melhor, às crianças, que tipo de participação isso deveria acontecer para a formação dessa criança, não é? E a gente pede até para que haja algumas sugestões. A gente percebe que, na teoria, a educação é feita pelos pais e a escolarização pelas crianças. Só que, na prática, a gente percebe que é totalmente o contrário. E dentro dessas sugestões, nós percebemos que há uma preocupação com o currículo da parte dos professores e da parte dos diretores, não é? Aquelas pessoas que estão ali diretamente envolvidas. Nós percebemos que eles ficam meio que perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como dar um bom suporte aos professores, e muitos não querem, na verdade, dar esse suporte, porque, na verdade, não sabem dar esse suporte, porque é uma cobrança muito grande. Então a gente pediu para que os professores pensassem no que poderia ser melhorado em termos de educação dessas crianças. E o que mais apareceu foi a redução do horário. Ao invés da criança ficar o dia inteiro, ela ficar só meio período, não é? Também uma conscientização por parte dos pais, que os pais participassem mais ativamente no desenvolvimento, sabendo qual é a necessidade do seu filho, ouvindo o seu filho, abraçando, beijando. Muitos professores falaram que as crianças vêm com uma carência muito grande, a qual não recebem de pai e mãe, então tem que receber de quem? Do professor. E como eu disse no vídeo anterior, parece que hoje os pais são os professores, porque eles que estão dando essa questão afetiva, não é? Essa questão de limites, essa questão de valores. E os pais, por outro lado, perguntando para eles como é que poderia ser melhor, não é? A educação do seu filho,
E o que eles dizem é que eles estão felizes, estão bem, está tudo bem, não há dificuldade nenhuma com relação às creches que passamos, mas por que isso? Quando conversamos com os professores e com alguns diretores, nós percebemos que eles não estão preocupados com a educação do filho, porque a maioria deles acha que o filho é muito pequeno e não precisa então desse desenvolvimento, dessa educação. Uma mãe disse que sempre colocaria o seu filho cada vez mais tarde, mas quando fomos conversar com o professor daquela mãe disse que, na verdade, essa mãe não trabalha e deixa o filho o dia inteiro. Então a gente vê que há dois discursos, ou melhor, um discurso e uma vida, né? Uma forma de falar e uma forma de agir. Então a gente concluindo esse estudo, nós percebemos, em primeiro lugar, que existe uma confusão e uma falta de participação da família na educação de crianças de 0 a 3 anos. Pensam que a escola é essencial, mas não para educar, mas para guardar como um depósito. Essa é a realidade, né? A criança precisa de educação de valores proporcionado pelo pai e pela mãe, mas o que nós encontramos é a falta dessa presença dentro da própria casa. O pai está em casa, mas não dá a devida assistência, pai e mãe, que essa criança precisa. Não senta no chão para brincar, não participa da vida dessa criança. O que a gente percebe é só uma questão de dizer não, e quando não sabe o que fazer, coloca na frente das redes sociais, coloca na frente dos joguinhos para que não haja dificuldade. Essa é a realidade das creches e das crianças que vão às creches municipais. A criança precisa também de mais investimento, mas os pais acabam dizendo que não existe apoio. E a gente, ao fazer a pesquisa, percebemos que o apoio são os professores. Os únicos apoios que os pais têm, na verdade, não é apoio, na verdade que a gente viu ao contrário. Os pais deveriam ser apoio para os professores, mas os professores acabam assumindo todo o peso da educação. Na verdade, os professores se sentem sozinhos no processo ensino-aprendizagem e também em colocar limites e valores dentro das crianças, e precisam buscar sozinhos também a forma de ajudar essa família e também buscar ajuda desses gestores que muitas vezes não sabem o que fazer. Educar exige investimento, presença, participação e parcerias, e não terceirização. Por isso, a gente pode concluir que a escola ainda é a maior aliada dos pais nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas lembre-se, a escola é uma aliada. Ela não deve ser a razão da educação das crianças dentro do desenvolvimento. A criança, ela precisa também da escola, e não só da escola. Ela precisa de pai, ela precisa de mãe, ela precisa de amigos, ela precisa de valores, ela precisa de limites, ela precisa de frustrações, ela precisa aprender a resolver os seus problemas. Então eu queria desafiar você a entender isso e participar diretamente da educação do seu filho. E você, professor, busque subterfúgios aí, saídas, para que você consiga alcançar o objetivo. O grande propósito é tentar conhecer melhor essa família, para entender essa criança. Saber que cada um aprende dentro de um tempo. É tentar buscar o apoio dessa família ainda, é tentar, de alguma maneira, criar possibilidades para essa criança crescer de uma maneira saudável. Eu sei que não é fácil, é um desafio para todos nós. Ok? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe tremendamente você. Educação é importante, muda um país, muda a vida, mas uma educação bem feita. Uma educação capenga vai trazer uma próxima geração doente, como nós temos visto aqui, e a próxima geração que não sabe resolver problemas e acabam se automutilando, acabam se suicidando, acabam trazendo prejuízos maiores. Por quê? Porque não tem estrutura emocional, não tem estrutura espiritual e isso reflete diretamente em seus relacionamentos. Ok? Até a próxima. Grande abraço a você. Deus abençoe.